Olá, pessoal. Aqui a gente tem uma página da Universidade do Colorado, né, Colorado Boulder, que apresenta uma animação bastante interessante para entender os mínimos quadrados, né, na questão da regressão linear, o ajuste de uma reta. Então, least squares regression, né, em inglês. Que a gente tem aqui, no caso eu já simulei alguns valores, alguns pontos, né, no gráfico, com a opção meus dados, então a gente pode simplesmente ir arrastando as bolinhas aqui e definindo uma amostra, um conjunto de pontos. No plano, então a gente pode pensar que a gente tem o nosso eixo x e o eixo y, né? A gente quer achar aquela reta, aquela equação da reta, que dado o valor do x, a gente encontra o valor do y, né? Então, qual é a reta que melhor se ajusta a esse nosso conjunto de pontos? Onde claramente a gente vê que eles não são perfeitamente colineares, né? Então não existe uma reta que vai passar exatamente por todos os pontos. Então, dentre as infinitas possibilidades que nós temos aqui, qual é a reta que melhor se ajusta aos dados, né? Então, a gente pode ativar aqui a linha melhor ajustada do programa, que no caso é a solução por mínimos quadrados, né? Então, ele faz o ajustamento por mínimos quadrados e encontra aquela reta, né? Então aqueles coeficientes da reta A e B, o A no angular e o B, o linear, o constante, que melhor se ajustam aos nossos dados. Nesse exemplo, então, a melhor equação, a equação de melhor ajuste seria y é igual a 0,99 vezes o valor do x menos 1,23. Então, coeficiente angular 0,99, coeficiente linear menos 1,23. Ativando essa opção, nós temos os resíduos, né? Ou seja, a diferença do ponto original, ponto observado, em relação ao ponto ajustado, ou seja, ao ponto correspondente na reta, né? Então, essas linhas nos fornecem o valor do resíduo em cada ponto. Aqui, claro, esse aqui praticamente não teve um resíduo. Então, o legal aqui nessa animação é essa ferramenta dos quadrados residuais, né? O que seria isso? Se esse aqui é o resíduo do ponto, nós podemos construir um quadrado repetindo esse lado, né? O valor do resíduo. O que é o resíduo ao quadrado? É como se fosse a área desse quadrado, né? Porque a área do quadrado é lado vezes lado. Então, se os dois lados são iguais e os dois lados correspondem ao resíduo, né? Então essa área que nós temos aqui, para cada ponto, é o quadrado do resíduo daquele ponto. E o que o método dos mínimos quadrados faz? Ele minimiza a soma do quadrado dos resíduos. Então, nesse exemplo, essa reta é aquela reta que, se eu somar todos esses quadrados, né, a área de todos esses quadrados vai me resultar num valor mínimo, né? Qualquer outra reta que eu tentar ajustar aqui, ela vai ter novos resíduos, né? Então novos quadrados, né? E se eu somar a área desses quadrados, vai me resultar num valor maior do que a solução por mínimos quadrados, né? Então, por exemplo, ó, a gente tem a opção aí de definir a nossa linha. Eu já deixei mais ou menos próximo da reta da regressão linear por mínimos quadrados, né? Para a gente olhar aqui nesse caso, a gente vai ter ali residuais bem próximos, né? Visualmente difícil de distinguir, mas a gente pode olhar aqui no gráfico e ver que o valor está um pouquinho maior, né, da soma. E aí, ó, não importa, ó, a gente pode alterar o coeficiente angular, claro, alguns valores ficam bem discrepantes, né, mas a gente pode alterar o coeficiente angular e também o linear, e a gente percebe que aquela soma, ela nunca vai ficar menor do que a soma, né, por mínimos quadrados. Então, pode até chegar próximo ali, ó, mas ela vai sempre aumentar depois, né? Então é bem interessante porque a gente consegue visualizar esse conceito de maneira gráfica, né? Então, visual, por assim dizer. Dado um conjunto de pontos no plano, né?
a solução por mínimos quadrados para a reta, né, a reta que melhor se ajusta a esses pontos, é aquela reta que minimiza a soma do quadrado dos resíduos, né, ou seja, que minimiza a soma do quadrado formado, considerando que cada quadrado tem como lado o resíduo do ponto. Então, somando todas essas áreas, o método dos mínimos quadrados não fornece essa solução de mínimo. Então, é bastante interessante essa ferramenta, né, didática, enfim. Vocês podem utilizar em casa para fazer outras simulações. Eles também têm alguns conjuntos prontos aqui de dados, né? Vocês podem também investigar melhor se tiverem interesse. E uma ferramenta didática para visualizar melhor o conceito dos mínimos quadrados, enfim, na regressão linear simples.